Salve a igreja com a paz do Senhor. Louva a Deus com um hino bem conhecido. Os irmãos puderem nos ajudar. Não há um outro nome igual. Maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está e em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou. A luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança achei. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte
poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, 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 com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Pra o adorar, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. És invencível, hoje teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus, te venceste. A tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória acima. És invencível, inabalável, hoje e pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus.
gostosa de Jesus. Glória a Deus. Santo Deus e querido Pai, Senhor, nessa noite nós apresentamos o Teu servo, Senhor, que vai trazer a Tua palavra. Senhor, nós já Te adoramos, nós glorificamos, exaltamos o Seu santo nome. Senhor, já sentimos a Tua presença, Senhor, através dos louvores. Agora eu peço, Senhor, que o Senhor use o Teu Filho, Senhor, para falar conosco, falar com a Tua igreja, através da Tua poderosa palavra. Senhor, que tudo, Senhor, quanto Ele disser, que nada seja, Senhor, da boca dEle, mas que seja a Tua boca falando através do Teu servo. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Joaquim. Glória a Deus. Meus irmãos, eu os cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja Deus louvado nessa noite. Aproveitando que os irmãos estão de pé, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22 a seguir. Hoje o tema desse trabalho, dessa série de mensagens é Jesus anda sobre as águas. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Versículo 22 a seguir. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho, e o barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, e andando sobre o mar, e quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritando de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja Deus. Irmãos, podem tomar os seus assentos, dando glória a Deus, dando aleluias. Irmãos, eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem me concedido. Sempre é bom você vir à casa de Deus, né, para ouvir o que Deus tem para falar. A palavra do Senhor diz que uns têm salmos, outros têm cânticos. Tudo deve ser feito para a honra e glória do nome do Senhor. Todas as vezes que a gente entra na casa de Deus, Deus sempre fala conosco. E sempre que houver uma necessidade, você pode ter certeza que Deus vai falar contigo. Então, sempre que você entrar na casa de Deus, necessitado de ouvir uma palavra, Deus vai falar contigo. Esses dias eu vim aqui em Cidademar, cheguei no final do culto. Eu fui trabalhar e acabou que não consegui chegar a tempo. Eu vim de serviço mesmo, eu passei aqui com uma certa preocupação, uma decisão que tinha que tomar na igreja. E eu falei, eu vou falar com o meu pastor, a decisão é essa, mas eu vou pedir o aval dele, né? Se ele disser que sim, nós vamos tomar essa decisão. E aí eu lembro que o pastor estava aqui no púlpito, e ele falou, vamos ali então conversar. Mas antes de chegar lá, Deus já chamou, a irmã pegou no meu braço e falou assim, eu veio aqui buscar uma resposta. Pode fazer, porque eu estou mandando. Né? Deus seja louvado pela vida da Roseli. Ela não sabia. Era uma decisão muito importante que nós tínhamos que tomar. Então Deus fala. Olha que maravilha, né? Você vem com a necessidade. Deus sempre tem uma palavra para falar conosco. Hoje eu entrei aqui também, Deus já falou comigo. E Deus vai continuar falando. Usar a pessoa aqui do pastor Giovanni.
Deus sempre vai falar conosco quando houver uma necessidade, irmãos. Deus não deixa você sozinho e não deixa você abandonado. Então, eu que te convido a abrir o teu coração, abrir os teus ouvidos e deixar Deus falar nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, na quarta-feira passada, nós ouvimos aqui uma palavra de Deus maravilhosa, sendo ministrada pelo João, ele está aqui também, que bênção, falando a respeito da multiplicação dos pães. E aqui hoje eu vou falar acerca que Jesus andou sobre as águas. Mas eu gostaria de fazer uma citação que Marcos escreveu no capítulo 6, verso de número 52. Marcos, ele disse que o coração dos discípulos estava muito endurecido, porque eles não tinham o milagre da multiplicação, não mudou a vida deles, estava com o coração ainda endurecido. Se nós olharmos no Evangelho de Marcos 52, pois eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães, e o coração deles estavam endurecidos. E olhando para esse versículo, antes de chegar aqui, que Jesus andou sobre as águas, ali estava 12 discípulos, no meio do mar, com o coração endurecido. E aí Deus falou comigo, porque Deus me trouxe à memória aquilo que aconteceu semelhante à casa de Abinadab, a qual a Bíblia diz que ele ficou 20 anos com a arca de Deus na sua casa. E nada mudou, não mudou absolutamente nada na casa de Abinadab, né? Mas a Bíblia diz que bastou a arca de Deus ficar 3 meses na casa de Obed-edom, Deus abençoou esse homem em tudo. Deus prosperou esse homem, ao ponto de chamar a atenção de Davi. E Davi falou assim: vamos buscar a arca de Deus, porque olha o que Deus está fazendo na casa de Obed-edom. E quando Davi vai buscar a arca de Deus, Obed-edom diz: não, só vai levar a arca, mas com uma condição: eu vou junto. Não dá mais, rei, para ficar sem a presença de Deus. Todo dia aqui tem culto de manhã, tem culto de tarde, tem culto à noite, porque nós aqui temos a presença de Deus e não abrimos mão dela. Então, irmãos, os discípulos, primeiro ponto que eu quero relatar para os irmãos, porque foi feito um grande milagre, né? O milagre da multiplicação dos pães. E esse milagre não mudou o coração dos discípulos. Diz que o coração deles continuava, permaneciam endurecido, mesmo tendo a presença de Deus. Será que isso, irmãos, não acontece às vezes conosco? Nós vamos para o culto e talvez já acostumamos com a rotina de vir para a igreja, mas esse culto de quarta-feira não é mais uma rotina de você vir para a igreja. Talvez não vai mudar a rotina, porque a rotina é importante para você se programar, mas deixa eu te falar, não deixa que o culto seja apenas mais um culto, mas que cada culto na sua vida e na minha vida possa ser diferente, que todo dia que nós entramos na presença de Deus, possamos viver o milagre na nossa vida, não possamos apenas olhar para Deus por aquilo que Ele faz, mas possamos viver este milagre extraordinário na nossa vida. Então está aí a primeira razão pela qual eu encontrei nesse texto. O coração deles estava endurecido, viveram um grande milagre. Deus multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentou mais de 5.000 pessoas. E acho que talvez não deram glória, talvez não deram aleluias. Não acontece assim, irmão, às vezes? Às vezes Deus faz coisas maravilhosas e nós não damos glória a Deus, não rendemos louvores ao Senhor. Sabe o que o salmista diz na palavra do Senhor? O salmista diz: quando entrar pelas portas da casa e do templo do Senhor, entrai com um cântico, entrai com louvores ao seu nome, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre.
Está aí, irmãos, uma característica de Davi. Por que Davi era apaixonado por Deus? Por que certa feita Deus usou um anjo e começou a matar muita gente? De repente Davi procura alguma coisa, o profeta orienta ele e diz, eu sei de uma coisa, eu tenho que fazer uma coisa para chamar a atenção de Deus. Ele compra um terreno, compra os bois, até queriam dar, ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus que me custe alguma coisa. E quando Davi faz aquele sacrifício para Deus, que aquele sacrifício começa a subir, o cheiro começa a subir, Deus fala para o anjo, põe a tua espada na bainha. Porque Davi estava me agradando. Davi sabia chamar a atenção de Deus. Então, irmãos, o nosso coração, primeiro, precisa estar aberto para ver as coisas de Deus. Nós não podemos permanecer no culto com o coração endurecido. Nós precisamos pedir para Deus, Senhor, meu coração precisa estar aberto. Conforme o coral canta aqui um hino, que os olhos do meu coração precisa estar aberto para ver Deus. A gente canta aqui, né? Eu acredito que os irmãos cantam um hino do coral, que o hino diz, abre os olhos, Senhor, do meu coração, para que eu possa te ver. Olha que maravilha. Será que nós podemos, aleluia, nessa noite, pedir para Deus, abre os olhos do meu coração, para que eu possa te ver, Senhor. Eu quero que o meu coração enxergue as tuas maravilhas, mas não permita sair daqui nessa noite com o meu coração endurecido. Pois bem, diz a Bíblia que após aquele grande milagre, o evangelista João disse que aconteceu uma segunda coisa. É capítulo 6, versículo 15 do Evangelho de João. As pessoas que ali estavam ficaram maravilhadas pelo milagre e queriam proclamar Jesus como um profeta, como um rei. E eles disseram assim, olha, está no nosso meio um grande profeta, nós precisamos proclamar ele hoje. E queria levar Jesus à força. O evangelista João diz que eles queriam pegar Jesus à força. E Jesus, sabendo como que era o coração dos discípulos, para eles não serem influenciados pela multidão, ele compele os discípulos. Jesus obriga mesmo, fala, ó, entra no barco, vai embora. Não, mestre, entra no barco, eu estou mandando. E eles entram no barco, e Jesus fica despedindo a multidão. Jesus vai orar à parte. Jesus procura um local e começa a orar. Porque Jesus já estava dias, irmãos, cansado das viagens, cansado de pregar, cansado porque ali estava um ser humano, ali estava 100% homem e ali estava 100% Deus. Porque o propósito de Jesus, ao ir para esse local deserto, era justamente para descansar. Era para descansar. O texto vai dizer que, é Marcos que diz que ele quis descansar, porque após a morte de João Batista, que João Batista foi morto, Jesus falou, vamos retirar para um local deserto, vamos descansar. Só que as pessoas das cidades, porque o mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um grande lago, aproximadamente 20 quilômetros de comprimento, por uns 13 de largura, aproximadamente, esse lago ficava envolto por cidades, algumas cidades, porque ali eram grandes... Era importante aquele lago para o comércio local, para a pescaria, porque muitos dos discípulos viviam da pesca. Aquelas pessoas no entorno ficaram sabendo que Jesus estava lá com os discípulos. Quando Jesus chega naquele local, a multidão já estava esperando Jesus. 5.000 pessoas esperando Jesus chegar. E Jesus não descansa. Observe só, Jesus não descansa. Jesus continua ali pregando, ensinando, curando, multiplica os pães, multiplica os peixes. Jesus cansado. E ele agora tira um momento de oração. Ele vai orar. E nesse momento que Jesus vai orar, se durou praticamente a noite inteira. Porque o evangelista Mateus vai dizer que na quarta vigília da noite, esse horário era entre as 3 da manhã, às 3 às 6 da manhã. Então os discípulos estavam afadigados porque o vento tinha soprado no mar. E o vento, até já vi algumas pessoas pregarem, dizendo que existiam muitos barcos, mas só no barco dos discípulos é que o vento soprou. Eu não acredito nisso. Eu acredito que naquilo que a própria ciência explica,
Porque o Mar da Galileia era envolto de montes e de tempo em tempo acontecia de repentinamente se levantar uma tempestade, quantos menos estavam esperando. Então aquela tempestade se levantou, talvez não como eles estavam acostumados, mas naquele dia, na vida dos discípulos, levantou uma tempestade que eles não podiam vencê-la. Levantou uma tempestade que eles não conseguiam remar. Tempestade essa que também se levanta na nossa vida, que nós olhamos de um lado para o outro, não há saída. Ei, mas Jesus está de olho em ti. Jesus não perdeu o controle da situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia diz então, em Mateus capítulo 14, verso 25, louvado seja Deus, que bem nesse período, entre as 3 às 6 da manhã, Jesus vem andando em direção a eles sobre as águas. Mas o que me chamou a atenção, que eu fiquei imaginando assim, porque muitos dizem, olha, eles eram medrosos, eles botam uma série de coisas. Eu até entendo que eles teve medo, porque o texto deixa claro. Mas, meu irmão, vou te falar uma coisa. Esse horário, das 3 da manhã até as 6, é o período mais escuro da noite. A ciência explica. Esse horário é o período escuro. É o período que antecede aí a manhã, é o período mais escuro. Imagina só, dentro do mar, que a profundidade desse mar chegava a quase 30 metros. Escuro, você não via nada, de repente eles veem um vulto vindo em direção a eles. E eles se apavoraram, 12 homens dentro de um barco, e disseram, é um fantasma. Por que eles imaginam isso? Porque não que existem fantasma, mas analisam só, andar sobre as águas era algo que jamais tinham passado pela cabeça deles, que um mestre ia fazer isso. Eles ficaram apavorados, e a Bíblia diz que Jesus acalmou eles, falou assim, olha, sou eu, não temais. E é isso que me chama a atenção, porque a voz de Jesus se tornou conhecida dentro daquele barco. Quando tudo estava perdido, entra uma voz. E talvez os discípulos dissem, olha, essa voz eu conheço. É Jesus, Pedro. Talvez João, aquele que tinha mais comunhão com o mestre, fala, Pedro, é o mestre, é ele. Aí Pedro toma uma decisão, ele é ousado e fala, se é o Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Olha, irmãos, que maravilha. É possível, irmãos, ter paz em meio à tempestade? Eu digo que sim. Louvado seja Deus, porque a tempestade não significa ausência de paz. Você pode estar vivendo tempestade na tua vida, mas fica tranquilo, a voz de Deus vai ecoar dentro do teu lar, dentro da tua casa, e vai tranquilizar o teu coração. Porque Pedro, em meio à tempestade, ele falou, olha, Senhor, eu estou vivendo a tempestade, mas eu quero andar com o Senhor sobre as águas. Irmãos, é querer algo mais. Louvado seja Deus. É não se contentar com pouco. É não apenas querer ouvir a voz, mas querer tocar. É como a mulher do fluxo de sangue. Não, eu vou tocar, porque se eu tocar na hora dele, eu serei curado. Eu não sei como está sendo o teu culto, como está sendo o teu ano. Você fez tantos planos para 2020 e 2021. Eu fiz muitos. Nós fizemos um janeiro profético e falamos, olha, vai ser dessa forma. E não foi da forma que imaginávamos que fosse. De repente, veio fevereiro e parece que uma grande tempestade se levantou sobre o mundo. E o que fazer no meio dessa tempestade? Será que a voz de Deus continua ecoando nos lares? Continua dizendo para você, sou eu, não tem mais, não tem mais. E aí você toma a ousadia, como Pedro tomou, de querer andar sobre as águas. Pedro falou, não importa se o vento está soprando, não importa se tem onda, mas eu quero andar. Isso, irmãos, é um grande mérito de Pedro. Ninguém pode tirar dele. Ele pode ter afundado, mas ele teve coragem. Irmãos, louvado seja Deus. Tem gente que tem medo, irmão, louvado seja Deus, não te leva em relação a Cristo. Nós temos que ter ousadia. Quando Deus está te chamando,
você tem que ir. Porque Jesus falou assim, Pedro, vem. Versículo de número 29, do capítulo 14 de Mateus. E ele disse, vem. Olha, que voz encorajadora. Ele não estava ouvindo a voz de qualquer um. Era a voz de Jesus, vem. Jesus estava dizendo para ele, estava credenciando ele a andar. Era diferente. É diferente de ouvir a voz que não é de Deus. E até faço aqui um trocadilho, que voz que você anda ouvindo. Se for a voz do homem, não vai não, porque você vai naufragar e talvez não volte. Mas se for a voz de Deus, você pode dizer nessa noite, Senhor, eu ainda quero mais de Ti. Eu ainda não vivi os milagres que o Senhor tem prometido para mim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu costumo dizer, Deus sempre tem algo a mais para nós. Às vezes eu me pego pensando e diz, Senhor, eu ainda não vivi tudo aquilo que o Senhor prometeu para mim. Eu não vivi aquilo que o Senhor prometeu através da boca do teu servo, que através das minhas mãos o Senhor fazia obras extraordinárias. Ô pastor, mas o que está faltando aí, querido? Está faltando eu ir em direção a Cristo. Ele já chamou, então vai. Talvez poderia parecer em Pedro uma vaidade, não, mas Pedro estava vivendo experiência, querido, experiência, aleluia, vale muita coisa, experiência vale mais do que dinheiro. Talvez muitas pessoas tenham teoria, mas talvez para uns você já tenha vivido a experiência de andar com Jesus. Muitos talvez tenham ouvido de Cristo, de ouvir falar, mas você tem vivido e tem andado com Cristo, é diferente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz então que Pedro, ele vai em direção a Cristo. Irmãos, eu fico imaginando comigo, tudo escuro, o barco balançando para lá e para cá, talvez água entrando no barco, e Pedro tem coragem de tirar o pé do barco e colocar o pé na água. Isso é muita coragem, irmãos. Isso é muita coragem. Eu vejo Pedro ali, talvez como aquela criança que está em uma altura e o pai diz, pula! Ele pula de braço aberto nos colos do pai. Louvado seja Deus. Às vezes, irmãos, eu paro para pensar, louvado seja Deus, que nós precisamos, se tratando de um seminário de milagres, nós precisamos viver o milagre. Irmãos, eu falo para os irmãos, com experiência de vida, pela pouca experiência que eu tenho, se você quer milagre, você precisa começar a viver agora. Pastor, mas eu não fui curado ainda, meu irmão. Mas você está esperando ser curado para dar glória ao nome do Senhor. Você está esperando ainda? Porque na hora que você começar a dar glória, dar aleluia, é que você vai viver milagre. Eu sempre falo, eu sempre gosto de contar isso. Sempre gosto de contar. Porque a gente viveu coisas extraordinárias já na vida. Eu já vivi coisas extraordinárias, se tratando de milagre. Mas foi feito aqui uns anos atrás um trabalho, que o trabalho era experiência com Deus. O trabalho era muito objetivo e te instigava a buscar experiência. E no nosso ensaio aqui do coral, era assim, olha irmão, vamos buscar experiência com Deus, vamos viver milagre, vamos viver. E nós começamos a orar nesse propósito. O trabalho era nesse sentido. Não era uma festa praça de fora, mas nós íamos viver a festa. E eu me lembro das nossas orações de joelho, pedindo, Senhor, nós queremos ter experiência, como teve Abraão, como teve Isaac, como teve Jacó, como teve Moisés. Senhor, nós queremos experiência com Deus. Olha, eu acho que muita gente contou testemunho aqui, muita gente. Foi filas para contar testemunho de milagres, de maravilha. O trabalho começou, pastor Eliabe. Nós íamos cantar, pastor Giovana.
Oh, aleluia. A glória invadia aquele lugar. Nós estávamos vivendo. Porque nós estávamos pedindo para Deus, queríamos viver a experiência. É como Pedro, eu quero andar sobre as águas, eu quero ter experiência com o Senhor. E eu me lembro que eu fui para o trabalho, foi alugado um espaço grande ali na Jabaquara. Eu fui com o trabalho, eu desci não sei se foi o ônibus ou foi o que veículo foi, não vou me lembrar agora. E eu estava com a coluna, pastor, travada. Eu tinha um problema sério de coluna. Pastor Giovanni, eu fui com a coluna assim, ó, travada para aquele congresso. Mas era experiência com Deus. Aí o Cruvinel estava pregando. Aí o Cruvinel pregando nesse sentido, eu falei, irmãos, quem está com dor aí? Aí eu falei, eu estou com dor aqui. Aí o pastor Herbert colocou as mãos e nós orou. Naquele dia Deus me curou. Nunca mais senti dor na coluna, nunca mais. Irmãos, o Deus que cura uma coluna é o Deus que cura câncer. Deus que cura AIDS. Oh, meu irmão, nós precisamos... Oh, por que será que a igreja, irmãos, a igreja não pode perder essa sensibilidade? Nós temos que entrar no templo todo dia, sabendo que aqui é o lugar onde Deus ordena a bênção para o seu povo para sempre. Essa viagem minha, eu só tinha, acho que, 2 poltronas e a poltrona no corredor. Aí sentou uma senhorinha do meu lado, acho que com 200 anos, mais uns 80 anos. Ela com 83 anos, pastor. E comecei a conversar com ela. Ele disse, meu filho, eu estou indo fazer missão. Falei, a senhora fazer missão? Sim, todo ano eu vou fazer missão. Eu faço na Minas Gerais e na Bahia. Eu vou 2 vezes. Eu vou em Minas, volto, depois vou para a Bahia. Pregar a palavra de Deus. E ela contando aqueles... Aí eu falei para ela assim, qual foi o maior milagre que a senhora já viveu? Ah, meu filho, são tantos. Mas vou contar um para você. Ela disse, Deus revelou na igreja que eu ia libertar um preso. E aí eu fui para Minas, cheguei lá, procurei os irmãos da igreja e falei, olha, Deus me trouxe aqui para me levar no presídio. Deus falou que eu vou libertar um preso. Ela contando, né? E aí as irmãs falaram, não, irmã, mas antes de ir na cadeia, vamos visitar um moço que há 6 anos ele está preso. Construir um quarto para ele de grade, porque ele está nu, tá? Não se assusta. Esse moço vive nu, ele se soltar e bate em todo mundo, quebra tudo. Então o moço já está com 17 anos, mas já há 6 anos preso e não pode sair do quarto. Ele vive nu lá dentro. E ela falou, olha, estou entendendo. Orou, consagrou, jejuou a Deus. Ela disse que quando chegou ali naquele local, disse que a mãe dele falou, olha, ele não fala. Desde os 11 ele não fala com ninguém. Ele não fala mais. E ela em jejum, quando o rapaz olhou para ela, mudou tudo. Diz que o demônio já caiu por terra. Caiu por terra na hora, ela com tanto que o demônio caiu por terra, desarmou. E ela disse assim, moço, qual é o seu nome? Ele, Jaime. Aí a mãe começou a chorar, falou, mas ele não fala. Falei, mas está falando agora, porque Deus já jogou por terra o valente. Deus já jogou o valente por terra. Aí ela disse, Jaime, você vai para a igreja comigo? Ela falou, vou. Mãe, prepara a roupa, que eu quero ir para a igreja hoje. Disse que a mulher estava servindo a macumba, acreditando que a macumba ia libertar ele. Mas Deus mandou uma crente lá, que crê em milagres, crê na libertação, cheia de Deus, e o valente caiu por terra. Meu irmão, Deus é real. O Jesus que nós estamos pregando aqui através desta palavra é um Jesus, como disse os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e leva o homem para morar com ele. Para a gente concluir, o vento soprou e Pedro tira os olhos de Jesus.
E nesse dele tirar os olhos, dele deixar de olhar para Cristo, ele começa a afundar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Eu não programei para falar isso, mas eu vou falar não é para todos, mas para algumas pessoas aqui. Todas as vezes que você começa a olhar para A e para B, para as coisas que não é para você olhar, e você tira os olhos de Jesus, a tua vida vai assim, ó, afundando, espiritualmente afundando. Mas Jesus está aqui hoje, para você gritar o nome dele e falar assim: socorre-me, socorre-me, eu não quero afundar, eu quero continuar olhando para Jesus. As pessoas estão muito de olhar para coisas, olhar, não gosto disso, não gosto daquilo, não é, irmão, aqui não é para agradar você não, meu filho, tá? Aqui não é para agradar, e aqui também não tem perfeição não, até porque não tem, né? Já diz não sei quem escreveu, que diz assim, ó, se você chegar num local, a igreja for perfeita, se você entrar nela, você vai estragar ela. Então não tem, irmão, nós temos que lutar todo dia, porque o céu é tomado à força, o caminho é estreito, é apertado, o caminho largo é fácil, meu irmão, mas para ir para o céu é apertado. Então vai dando glória, vai dando aleluia, né? Se está apertado, vai dando glória, porque é apertado mesmo. Mas caminha, não deixa a tempestade te levar para o fundo. Grita, se for possível grita, porque gritar para o nome de Jesus é uma questão de sobrevivência espiritual. Será, irmão, por que a gente ora? Por que a gente consagra? Por que às vezes a gente parece doido na igreja, gritando o nome dele? Sabe o que é isso, irmão? É que nós não queremos morrer espiritualmente. A gente precisa de Jesus. O grito de Pedro, ele gritou para a pessoa certa. Ele grita desesperado: Senhor, socorre-me, salva-me. É o grito do desesperado do Bartimeu, quando vê ele passar e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque as minhas forças se foram, acabou os meus recursos. Mas se o teu recurso acabar, querido, fica tranquilo, o de Deus ainda está cheio. Existe um celeiro de bênção de Deus para a sua igreja. Esse celeiro nunca vai acabar. Esse celeiro, todas as vezes que tem um crente chorando e clamando o nome dele, ele abre as torneiras e abençoa os seus filhos. Jesus estendeu a mão de Jesus. E aí eu fiquei, você sabe que as grandes mensagens, elas estão na entrelinhas. Você pega o texto, você lê, você relê, mas está nas entrelinhas que você extrai. É como tirar uma pedra preciosa lá no meio do mato. Você cava, tem mato, depois vai tendo minério e vai tirando, aí você acha a pedra preciosa e dá trabalho. Igual meu pai falando para mim: meu filho, não é fácil encontrar pedra não, porque meu pai, ele já trabalhou no garimpo por muitos anos, meu pai de Minas, e eu falei: pai, você não encontrou nenhum diamante aí para nós? Ele: meu filho, não é fácil não é fácil de encontrar não, é muito difícil, você tem que cavar muito. Eu falei: mas não está na superfície? Não está lá embaixo. Assim são as coisas de Deus, irmão. Não é fácil, você não encontra não. Você quer poder, você quer milagre? Não é na superfície não é no raso não. Às vezes eu tenho que ir ao mar alto, ouvir a voz de Deus e lançar a rede, para que os grandes peixes venham. E aí eu fiquei pensando, uma coisa que me chamou a atenção: o que Jesus queria mostrar, ele andando sobre as águas? Uma pergunta, e tem uma resposta plausível, bíblica. Por que Jesus andou sobre as águas? Ele não podia vir de barco, pastor? Até porque era um mar. Será que não podia vir? Ele podia vir de barco. Mas aí, lendo 1 Coríntios capítulo 15, verso 27.
Jesus está mostrando uma coisa para nós. Para nós. Para mim e para você. Guarda. Todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus. 1 Coríntios 15, 27. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Dá glória a Deus? Pode dar aleluia. Diz a Bíblia então que, e eu vou concluir aqui porque já são 28, fecha a Bíblia. Diz a Bíblia que ele pega na mão de Pedro. Só que Pedro ainda continua vivendo o milagre. Porque junto com Jesus, eles vão caminhando. Vem cá, pastor Giovanni, por gentileza. Fazer aquela ilustração, né? Pedro afundou, Giovanni. Imagina comigo. Pedro afundou. Aqui. Pedro afundou, né, pastor? Aí eles vão para o barco, não vão os dois? Jesus segurou na mão dele. Vamos, Pedro, o barco junto. Ele está lá, segurando. E vão, e entra no barco, e o vento cessa. Não é isso? Não é, pastor? Então, ele continuou vivendo o milagre. Caiu, Jesus levantou, vai continuar vivendo o milagre. Ei, querido, para encerrar, talvez pode ter tudo dado errado na sua vida. Tentou uma vez, não deu certo. Você se decepcionou. Ei, querido, fica tranquilo. Jesus já segurou na tua mão. Não vai ser essa decepção na tua vida, esse fracasso que vai impedir você de viver o milagre. Ei, querido, transforme esse fracasso, transforme essa derrota, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, renova a tua mente e viva o novo de Deus. Ei, querido, é para frente que se olha, siga a tua vida com Jesus e atravessa o outro lado. Né? Afundou, segurou na mão e continuou vivendo. Talvez a cara de espanto dos discípulos, mas não é que Pedro foi mesmo? Olha a ousadia de, não é que está voltando com o mestre, andando sobre as águas? Aí Jesus disse que o coração deles estava endurecido. Estava com o mestre, ou estava com a arca, e não cria no milagre. Tem pessoas, irmãos, que ora, faz umas orações que eu fico pensando. Nem ele acredita na oração. Não acredita. Ele ora por orar. Não. Não. Você tem que entender uma coisa. Não é no teu nome, é no nome dele. Ele só mandou fazer, faça. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas isso não vai impedir você de orar. Que Deus abençoe os irmãos. Perdoe, pastor, ter passado uns minutos. Obrigado, irmãos. Aplauda Jesus para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe pastor Joaquim pela palavra gloriosa que Deus colocou no coração do pastor essa noite. Fico imaginando essa cena do Pedro andando sobre as águas. Acho que se fosse eu falava assim para ele: Jesus, deixa os caras indo lá no barco, vamos embora andando. Né? Queria viver mais um pouquinho aquilo ali. Deus sempre tem um milagre especial para cada um de nós. Amém? Vamos aproveitar aqui 2 minutinhos para tirar as ofertas para a casa de Deus. Os irmãos que forem ofertar, dizimar para a casa de Deus, nós estamos precisando aqui para continuar prosseguindo com algumas frentes de trabalho e Deus possa tocar no coração dos irmãos para abençoar a obra de Deus, e Deus vai abençoar a vida de cada um aqui em nome de Jesus. Não vai faltar na tua casa, não vai faltar na sua despensa, não vai faltar para você emprestar, não vai faltar para você ajudar aos outros, porque Deus vai sustentar. Amém? Amém?
Vamos louvar um corinho aqui enquanto nós ofertamos para a casa de Deus. Os irmãos que forem dizimar, pode vir à frente, que nós vamos orar. Deus vai continuar guardando a vida de cada um. Amém? Deus enviou seu Filho amado para me perdoar, para me salvar. Na cruz morrer os meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Você sabe, canta bem forte. Porque Ele posso crer no ar, porque Ele temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim, quando chegar aquele dia, chegar a hora em que a enfrentarei sem medo, então terei vitória, terei a glória ao meu Jesus, que vive está. Fique de pés adorando ao Senhor. Porque Ele, isso, canta com a sua alma. Posso crer no ar, porque Ele está aqui essa noite. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. O mesmo Jesus que estava naqueles